Olá, vamos continuar aqui os nossos vídeos sobre os indicadores macroeconômicos, foco Estados Unidos, e hoje vamos estar falando do Consumer Confidence, a confiança do consumidor. Às vezes soa estranho, né? Por que falar se o consumidor está confiante ou não? Mas isso é muito importante mesmo, viu? Confiança. Vamos pensar que na economia americana, o consumo representa 2/3 aí do PIB, né? Tem a ver com o consumo. E no Brasil também é alto. Lembrando, a confiança do consumidor sai para mais diversos países, mas o mercado vai estar olhando principalmente nos Estados Unidos, mais uma vez. E por que que é importante avaliar se o consumidor está otimista ou pessimista? Porque ele passa a ser um que a gente chama de leading indicator, que é um indicador de antecipação. Ele não é atrasado, né? O consumidor confiante, e aqui é importante a gente, mais uma vez, mencionar que todos esses indicadores estão interligados. Renda disponível com a confiança do consumidor com vendas no varejo com PIB, crescimento de PIB, e tudo isso com inflação, tá? Mais uma vez, e acho que isso aqui é o mais importante depois de estar conhecendo cada indicador, é saber que a análise em todos eles tem que ser feita de uma forma como se fosse uma rede, né? Interativa, tá? E não isoladamente. Isoladamente, um número não diz nada. A história vai sendo contada. Então, se o consumidor ele está confiante, vou botar aqui em positivo, o que que ele faz? Ele vai estar comprando mais. Se ele compra mais, a gente pode ter um PIB maior, um lucro das empresas maior. Então, em geral, uma leitura positiva, acima do esperado, da confiança do consumidor, vai levar a uma valorização ali das ações e do dólar. Se o consumidor ele está retraído, para de gastar, vai guardar. Ele está com medo de perder o emprego. O que que ele faz? Poupa. Não gasta. Ele está inseguro em relação ao emprego. Acho que a gente que mora no Brasil sente bastante isso, né? Poxa, estou com medo de perder meu emprego. Melhor segurar a viagem que eu queria fazer. Vou comprar o carro mais para frente. Vou dar uma segurada. Se eu poupo, eu consumo menos. Se eu consumo menos, as empresas vão estar vendendo menos. O lucro cai, PIB cai. Se tiver uma inflação, ela pode até retroceder por diminuição de consumo. Então, né, a gente vê que essas coisas estão interligadas, né? Vamos ver até mais à frente que a confiança do consumidor ela vai bater lá no housing, que é o mercado imobiliário, tá? Taxa de juros, inflação, vai bater lá também. É um bom exemplo de ver como as coisas são interligadas. Mas aqui, leitura, é um lead indicator.
Consumidor mais confiante, gasta mais, viaja mais, enfim. Ah, e vai estar, então, indicando esta direção, tá? Positiva. Do lado contrário, a gente vai ter ali é, podendo, não quer dizer que vai ter uma retração da atividade. Então, por isso que a gente deve estar olhando, lembrando o tamanho, né, do consumo no PIB. Então, é importante a gente estar olhando esse indicador. E o indicador confiança do consumidor. A confiança do consumidor refere-se ao grau de otimismo ou pessimismo que os consumidores expressam em relação ao estado da economia e às suas situações financeiras pessoais. O pessoal importa, importa, mas quando a gente não importa na macroeconomia o que o carvão se está confiante ou não, né? Se vai gastar ou não. Interessa são os grandes agregados macro, o consumidor como um todo. Por isso, macroeconomia, tá? Seguindo, é um indicador econômico crucial porque os gastos do consumidor compõem uma parte significativa da atividade econômica geral. Quando os consumidores estão confiantes sobre a economia e suas perspectivas financeiras, é mais provável que gastem dinheiro em bens e serviços, impulsionando o crescimento econômico. Por outro lado, se a confiança estiver baixa, as pessoas tendem a reduzir os gastos, o que pode impactar negativamente as empresas e o desempenho econômico geral, que foi. Mas então, vamos ver como que outros setores, outros indicadores vão estar influenciando no que o consumidor acha, tá? Nível de emprego. Tem emprego? Meu emprego está garantido? Estou confiante que eu tenho renda. Posso perder meu emprego, mas está fácil, a economia superaquecida, a economia está boa, rodando bem, vou ficar muito tempo desempregado? Não. Então, se a gente pensar, os indicadores de mercado de trabalho afetam a confiança do consumidor, como geração de emprego, lá o payroll, pedidos de auxílio-desemprego contínuos, quanto tempo eu vou ficar para recuperar o meu emprego, ou arrumar um novo emprego. Isso afeta a confiança, né? Crescimento da renda, renda disponível. A renda disponível, a gente tem esse indicador, disposable income, ela não é só o salário, né? Ela é o ganho total do consumidor. Então, renda disponível também, se essa renda for positiva, vai afetar, vai deixar o consumidor mais confiante. Um exemplo que não tem a ver aqui com o salário, por isso que eu quero tirar só bastante para a gente não pensar só em salário. Durante a pandemia, o que fez o governo americano? Deu cheque para as famílias, para elas continuarem consumindo, principalmente os itens, já que o pessoal estava perdendo emprego, não podia trabalhar, estavam diminuindo suas poupanças, recebendo um cheque, assim como tivemos aqui no Brasil, continuaram consumindo. Então, por quê? Por transferências, né? Políticas de redistribuição de renda, aumenta a renda disponível, Bolsa Família, não é emprego, né? O governo vai lá e mandou checão. Vai tornar o consumidor mais confiante. Pô, vou receber, estou com renda disponível, vou estar aqui, ó, aumentando a minha confiança. E se eu aumento minha confiança, eu vou estar o quê?
gastando meu dinheirinho aqui em serviços, impulsionando o crescimento econômico. Tá? Então, o governo ele faz isso, chega aqui. Agora, se for demais, gera inflação. Ok? Níveis de emprego, crescimento de renda, taxa de inflação e condições econômicas gerais. Pesquisas e índices são comumente usados para medir e acompanhar os níveis de confiança do consumidor. Esses indicadores fornecem insights sobre o comportamento do consumidor e podem ser valiosos para empresas, formuladores de políticas e economistas na previsão de tendências econômicas. Quem divulga o Consumer Confidence? Nos Estados Unidos, temos duas fontes, o Conference Board e a Universidade de Michigan. Aí você vai abrir ali o Invest, vai estar Índice de Confiança do Consumidor Michigan. É porque esse número foi divulgado pela Universidade de Michigan, ou CB, pelo Conference Board. Tá? O Conference Board vai divulgar a confiança do consumidor, que é o Consumer Confidence Index, CCI, mensalmente. Universidade de Michigan, 2 vezes por mês, essa informação que eu coletei, e vai ser o Consumer Sentiment Index. Vai estar lá, Michigan. Esses índices são essenciais para entender a perspectiva do consumidor sobre a economia. As divulgações são acompanhadas de perto, já falamos, de economistas, investidores, formuladores de políticas, para obter insights sobre as condições econômicas e tendências. Por que olhar a confiança do consumidor? Que a gente falou, né? Mas vamos lá. Acompanhar o indicador econômico, Consumer Confidence, é importante porque ele reflete a confiança dos consumidores na economia. Quando os consumidores estão confiantes, tendem a gastar mais, impulsionando a demanda e estimulando o crescimento econômico. Por outro lado, uma queda na confiança pode levar a uma redução nos gastos, afetando negativamente diversos setores da economia. A gente vai ver ali alguns setorzinhos, principalmente aí o imobiliário e o veículos, né, que representam é, mercados bem importantes na economia. Portanto, esse indicador oferece insights valiosos, né, sobre o comportamento e pode ser um sinal antecipado da mudança nas condições econômicas. Falamos disso, vamos dar aqui um outro exemplo. A economia está em recessão. O consumidor está sem renda. As coisas começam a melhorar. Essa melhora vai fazer com que a confiança do consumidor aumente. Isso, então, pode estar mostrando que mais à frente, e por isso antecipado, o PIB volte a subir, né? Os lucros das empresas, ou seja, pode ser um primeiro sinal que a economia está saindo do buraco. Ou, ao contrário, está tudo muito bem, mas esse consumidor não está confiante. Ele está vendo alguma coisa, as perspectivas, está vendo nuvens sombrias e decidiu guardar o dinheiro e não gastar. Isso lá na frente pode ser um sinal antecipado de que o consumo, as vendas no varejo das empresas vão cair. Como interpretar a confiança do consumidor? Se ela vier subindo acima do esperado, é bom para a economia, pois sinaliza uma possibilidade de um nível de consumo mais forte à frente. Um consumo maior tende a ajudar o crescimento do lucro das empresas e, portanto, é positivo para o mercado acionário. No mercado de câmbio, o dólar tende a se fortalecer, tendo em vista uma economia americana mais sólida. Estou lá operando Forex, índice de confiança do consumidor bem acima do esperado. Opa, tem chance de subir o dólar. Tá?
Em tempos de combate à inflação, quando o FED deseja frear a economia, o índice de confiança acima do esperado pode ter efeitos negativos no mercado acionário, pois indicaria a necessidade de juros mais altos ou altos por mais tempo. Então, sempre, já falamos disso bastante, sempre levar em consideração o contexto na hora de analisar o número. Em geral, o dólar vai se valorizar por confiança do consumidor se não tiver outro indicador sendo divulgado ao mesmo tempo, apontando em uma direção contrária. Mais uma vez, é o todo e não uma coisa só. Exatamente essa observação que eu fiz embaixo. Tá? O índice de consumidor é apenas um elemento da análise, sozinho não é suficiente para determinar a direção dos mercados e nem decisões de política monetária dos bancos centrais. Tá? Olha, é apenas mais uma pecinha no jogo que o FED analisa e que os investidores também analisam. Vai ver mais à frente, mostrei no vídeo de varejo, quem não assistiu, vai assistir depois, vai estar lá, que sai o número de varejo fraco, o mercado vai para uma direção, depois sai o índice de confiança do consumidor alto, o mercado volta. Que a ideia seria, pô, se teve menos consumo no varejo, será que o índice do consumidor, a confiança do consumidor baixou e por isso ele retraiu as suas compras? Era um pensamento. Quando sai a confiança do consumidor alta, o mercado falou assim, opa, não, de repente, que era janeiro, vendas de janeiro, varejo, né, nessa época, tende a retrair. Passou dezembro, tá? E ali veio abaixo do esperado, pode ter sido algo sazonal, mas quando tem essa confiança do consumidor alta, o mercado rapidamente revê a sua leitura. Que é o site, né, da Universidade de Michigan, que divulga o Consumer Sentiment. Aqui, nesse caso, esse é o nome do indicador pela Universidade de Michigan, divulgado. Tá? Ele vem subindo aí de janeiro 23 para janeiro 24. Foi esse número que eu acabei de falar que veio assim. E acima do esperado e acima de dezembro. Então, a gente vê aí, ó, a números redondos, 65, perto de 70, 79. Um histórico desde 90 da confiança do consumidor e vai estar batendo. Ia ser interessante se tivesse alinhado com outros indicadores para a gente ver se ele era líder mesmo, né? Se ele está antecipando. Mas, de qualquer maneira, caiu com a pandemia, só perdendo emprego, perdendo renda. Caiu na crise de 2008, depois foi melhorando. Aqui, se não me engano, algo com a Europa, a crise dos PIGs, bolha da Nasdaq em 2000, essa queda de 2005 aqui, não sei ao certo. Então, ele acompanha bem, né, os mercados e a economia. Bom, expectativas de mudança nos juros durante o próximo ano. Abrindo o indicador, né, lá na pesquisa, faz-se perguntas. Por que que você está menos confiante em comprar veículos, bens duráveis, imóvel? Tá? Ali, você tem aquele número que pisca na tela e depois é feita uma análise mais criteriosa, uma análise mais aprofundada. Vamos ver aqui um exemplo de análise baseada na confiança do consumidor. Essa foi em 2022, tá? Então não é o que a gente está vivendo agora, estamos em fevereiro de 24. Nessa época, o Banco Central americano estava subindo, ainda está subindo os juros, né? Deu uma parada, na verdade, mas ele estava bem no processo de arranque de taxas.
Ao longo de um ano e meio, o Fed elevou as taxas de juros em mais de 5 pontos percentuais para conter a inflação. Olha o contexto macro. Então, ele sai de perto de 0,20, entre 0 e 0,25, e joga lá para acima de 5 a taxa. Os consumidores, inicialmente satisfeitos com a desaceleração da inflação, aqui em 2023, né? Enfim, agora expressam preocupações com as taxas de juros. Embora o mercado de trabalho robusto tenha sustentado os gastos, os efeitos da política de taxa de juros podem demorar a se manifestar. Ele não está afirmando aqui que os juros subindo vai estar abatendo, né, a confiança do consumidor, mas já existe uma preocupação. O gráfico destaca que os consumidores esperam um aumento na taxa de juros no próximo ano. Percentual dos consumidores, tá, de 0 a 100, que esperam mais alta de juros. Subiu para caramba ali em 2022. E quase ninguém, quase zero aqui, ó, esperando lá no pico que não houvesse taxa de juros. Só o mercado, pô, vou comprar uma casa, taxa de juros subindo, vai subir, vou comprar um carro. Fica menos confiante para isso. Lembrando, né, que de lá para cá a confiança do consumidor subiu. Preços elevados e taxa de juros são fatores cruciais para os consumidores. Preços e taxa de juros. Pô, tá muito caro o carro. No Brasil, acho que o carro está caro, né? Então, pô, não vou comprar. Ou o financiamento está muito caro, não vou comprar. São duas coisas que são avaliadas pelos consumidores e medidas pelos institutos de pesquisa. As preocupações com preços elevados atingiram o pico em 2021. Inflação ali, né? Aí sobe taxa de juros, o cara parou de se preocupar, diminuíram com as preocupações. E diminuíram, mas as preocupações com as taxas de juros cresceram em 2022, superando as preocupações com os preços. Ela ficou mais preocupado com o custo de financiamento do que com o valor do, do bem em si. Mesmo com o aumento contínuo de taxa de juros, as preocupações dos consumidores permaneceram relativamente estáveis, tá? Sugerindo uma dinâmica complexa na relação entre taxa de juros, inflação e comportamento de compra. Juros subiu, mas o comportamento de compra se manteve positivo. Eu acho que muito por causa de renda, viu? E mercado de trabalho forte. A gente viu alguns números de ganhos por horas trabalhadas no mercado de trabalho. Então, veja bem, a gente está falando de consumidor, nível de vendas, e eu estou falando do mercado de trabalho, viu? A inter-relação, a relação entre tudo, tem os links, né? É uma coisa só, né? Na verdade. Aí aqui, nesse período, peguei alguns exemplos para mostrar razões para as condições fracas para a compra de bens duráveis. A razão, preços altos, em azul clarinho, foi lá em cima, veio recuando, e agora a razão, taxa de juros, começou a subir. Isso para bens duráveis. No do meio, as razões para condições fracas para a compra de veículos. O preço reduziu um pouco e a taxa de juros passou a ser mais significativa do que o bens duráveis. E agora, para as condições de aquisição de moradia. Olha como os juros é importante para caramba. A preocupação com os juros foi muito maior do que o consumo de bens duráveis. Claro, né? O cara vai ficar pagando um tempão. Quantos anos? 30. Então, os juros acabou afetando muito essa percepção aí, né, do consumidor em relação a estar adquirindo moradia. Veja, né, então estamos na confiança do consumidor, que tem a ver com o PIB
e passando pelos housing, que é o setor imobiliário. Temos os indicadores do mercado de trabalho. Pegando o gancho, coloquei aqui um gráfico de 2022 para cá, das taxas de hipoteca de 30 anos. Tá? Tem vários produtos, tem taxas fixas, essa é uma taxa fixa, tem taxas reajustáveis, taxa reajustável de, de tempos em tempos diferentes. O mercado imobiliário americano ele é absurdamente grande. Ele conta muito com o PIB, ele é bastante importante. Por isso que a gente também olha os indicadores do mercado de trabalho. É um mercado muito grande, que é o housing. Pouco se fala, né? Aqui nas análises das mídias sociais, mas ele é bem importante. Eu só queria aproveitar e lembrar que a crise de 2008 teve a ver com esse setor, principalmente aonde? Começou no subprime, que são casas para pessoas de poder aquisitivo mais baixo. A taxa foi subindo muito, as vendas foram caindo, os calotes foram aumentando, e aí, devido à alavancagem de derivativos do setor financeiro, que também fez das suas, que foi estar pegando empréstimos podres e colocando, empacotando com empréstimos de melhor qualidade, achando que ia diluir o risco, uma alavancagem absurda, e acabou na crise de 2008, principalmente pela alavancagem desses produtos financeiros. Temos filmes e livros que explicam isso muito bem, mas quero mencionar isso. E olha como o setor imobiliário ele é importante. Dei esse exemplo do subprime, vou dar outro exemplo, que é o Japão. O Japão entrou em deflação, entrou em recessão, nunca mais cresceu direito. E o que a gente está vendo agora, estamos vendo na China, né? Ainda não explodiu, está tendo alguns problemas que vocês estão acompanhando lá, empresas do setor imobiliário chinês falindo, né? Entrando, e o governo chinês baixando as taxas de financiamento, tá? Então, tem que estar de olho no house, tá? Porque é, ele já deu outras crises aí. Nos Estados Unidos tem uma outra também, que era acho que nos anos 90, 80, das poupanças, enfim, tá? Tem a ver também. E, mais uma vez, como as coisas estão interligadas, né? Que a confiança do consumidor é interligada aqui, ó, nesse setor. Isso que eu acho legal da macroeconomia, para ser sincero, como que as coisas vão se encaixando. Tá? Mas a confiança está legal. Depois a gente vai falar do, depois a gente vai falar do setor é, imobiliário. Talvez ele esteja um pouco mais devagar, acredito que sim. Mas aqui está apresentado, né? E acho que fazendo uma boa referência sobre o todo da economia. Vamos avançar. E agora, a última divulgação da confiança do consumidor, a gente vê que ela está subindo, ela vinha caindo, talvez pelo aumento das taxas de juros, né? E voltou a subir. Tem a ver a expectativa, ó, a taxa vai cair, mercado de trabalho forte, muito mercado de trabalho, taxa de juros, inflação, que é o preço das coisas. Então, vamos lá. O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan em relação aos Estados Unidos disparou para 78,8
em janeiro de 2024, o maior desde julho de 2021, que está aqui. Esse indicador vai ter aqui o efeito dele, vai falar, tá? Nessa divulgação, o que aconteceu, se eu não me engano, ou isso aqui, acho que é a Libra, tá? Mas afetando a moeda e ouro euro e ouro da mesma maneira. Em comparação com 69,7 em dezembro, e previsões de 70. Mostra estimativas preliminares. As opiniões dos consumidores foram apoiadas pela confiança de que a inflação deu a volta por cima. Aí, ó. O cara acha que o preço não vai subir mais tanto daqui a pouco, e pelo reforço de expectativas de rendimento, mercado de trabalho. O consumidor ficou mais animado, a inflação não está subindo, as taxas de juros podem cair a qualquer momento, a gente sabe que esse jogo ainda está acontecendo, que o FED precisa de mais sinalizações, e o mercado de trabalho forte. Consumidor confiante é aquele que tem renda. As expectativas de inflação para o próximo ano caíram para 2,9, o nível mais baixo desde dezembro de 2020, e 3,1 no mês anterior. E a expectativa de 5 anos também caiu. Vai ser interessante aqui depois que eu mostrar no gráfico. Entretanto, o indicador que mede as expectativas do consumidor subiu de 67,4 para 75,9, e o indicador que avalia as condições econômicas atuais subiu de 73,3 para 83,3. Outros indicadores aqui. Considerando janeiro e dezembro, em conjunto, o sentimento do consumidor subiu 29%, o maior aumento em 2 meses, desde 1991, quando a recessão terminou. Pelo segundo mês consecutivo, todos os 5 componentes do índice subiram, com um aumento de 27% nas perspectivas de curto prazo para as condições empresariais e um ganho de 14% nas finanças pessoais correntes. Dá uma olhada aqui, ó, no que aconteceu no mercado, realmente é Libra. E aí sai a inflação dos Estados Unidos, foi bem acima do esperado, inflação ao produtor, PPI. Já falamos desse gráfico, quem assistiu um vídeo sobre o PPI. A gente fala dele, ele vai lá para baixo. Tivemos uma venda de varejo também fraca. Aliás, isso aqui é vendas de varejo. Vou acertar isso. Isso não. Ah, não, a Libra caiu com PPI forte. Exatamente. A Libra cai com PPI forte, volumaço. Na sequência, a gente teve a confiança do consumidor, que foi legal, e expectativas de inflação de 5 anos que vieram baixas. Aí subiu. A gente teve também um exemplo, que foi vendas do varejo que vieram fracas, abaixo do esperado. O mercado ficou com medo de que tenha sido devido ao consumidor estar menos confiante, mas se provou que não. Pode ter sido sazonal. E aí veio a confiança do consumidor e jogou é, os mercados e o dólar para cima. Mas agora vamos ter uma ideia, né, de como é feito, como se chega nesse índice, né, como é o processo, cálculo, na verdade, como é realizado.
Todos os meses, a Universidade de Michigan realiza um mínimo de 500 entrevistas por telefone em todo o território continental dos Estados Unidos. A pesquisa faz 50 perguntas principais e cobre 3 áreas: finanças pessoais, condições de negócio e condições de... As respostas a essas perguntas constituem a base do índice. Os consumidores respondem a perguntas como: diria que as condições empresariais são melhores ou piores do que eram há um ano? Você diria que você e sua família que mora lá está em melhor ou pior situação financeira do que há um ano? Você acha que daqui a um ano que sua família que mora lá estará em melhor situação financeira ou pior? Ou quase na mesma condição que está agora? O que você acha que acontecerá com as taxas de juros para empréstimo, vimos isso, né? De dinheiro durante os próximos 12 meses? Elas subirão, permanecerão iguais ou cairão? Durante os próximos 12 meses, você acha que os preços, em geral, vão subir, descer ou permanecer onde estão agora? Cerca de 60% de cada pesquisa mensal consiste em novas perguntas, e os 40% restantes são provenientes de pesquisas repetidas. As pesquisas repetidas ajudam a revelar a mudança no sentimento do consumidor e ao longo do tempo, e fornece uma medida mais precisa da confiança do consumidor. Aqui uma ideia, então, de como é feito. E aí ele vai divulgar esse, né, componente, é o índice de confiança, as expectativas de inflação, olha lá. Durante os próximos 12 meses, você acha que os preços em geral vão subir, descer ou permanecer como estão, onde estão agora, né? Expectativas, né, de inflação, falamos, condições correntes econômicas, expectativas de consumo e inflação, expectativas em 5 anos. Então, a gente vê lá que saiu a confiança do consumidor e expectativas de inflação, quando ela saiu, saiu baixas, tá? E aí a Libra voltou a subir. Ok? Então é isso, fechamos aí a confiança do consumidor e mais um indicador macro para você conhecer.